Dia Santo! Santo dia! Então estamos em mais um Consagra-te TV. Que alegria poder entrar na sua casa, na sua paróquia, na sua comunidade, para juntos estudarmos o último tópico do nosso livro, do Totus Tuus, escrito por São Luís de Montfort, e que você pode encontrar no livro da nossa comunidade, que se chama As Bem-aventuranças e o Tratado da Verdadeira Devoção. Hoje vamos começar com o suplemento A. Este suplemento fala do modo de praticar esta devoção na Sagrada Comunhão. E desta forma, nós vamos poder entrar cada vez mais nesta devoção que São Luís de Montfort tem para com Nosso Senhor na Eucaristia. E desta forma, nós vamos, assim como Nossa Senhora fez, poder trazer Jesus para dentro de nós, através de uma comunhão tão íntima que nós podemos ter Deus dentro do nosso coração para conversarmos com nós. E Natália, eu não sei se para você a consagração foi uma forma diferente quando chegou nesse suplemento, porque antes era uma forma de comunhão e agora é outra forma de comunhão, né? E São Luís ele nos coloca o título Modo de praticar esta devoção na Sagrada Comunhão. Você em casa, será que você está tendo uma devoção para a Eucaristia? Pouco? Muito? Será que você fica de joelhos? Será que você fica sentado? Será que você, ao comungar, você fica de olhos fechados? Você presta atenção nas outras pessoas na fila da comunhão? Ou será que você consegue entrar em oração, fazer com que esta comunhão, essa íntima união entre você e Deus, aconteça da maneira mais perfeita possível? Então, hoje vamos poder fazer essa experiência de ter uma comunhão de ter essa experiência antes da comunhão, durante a comunhão e depois da comunhão. Natália, como é que São Luís nos propõe este modo de comunhão com Nosso Senhor Jesus Cristo? Exatamente. É interessante notar que essa comunhão é uma íntima relação, né? A própria palavra ela já define isso. Comunhão, né? Com união com alguém, né? E isso já indica o nosso entrelace, né, na verdade, com Deus em nós, né? O Deus que se faz pequeno, que se faz totalmente acessível por amor a nós, né? E aí, por isso que São Luís, ele coloca que antes da comunhão, a gente precisa analisar o nosso fundo mal, né? Naquele aspecto que a gente sempre fala, né? Conhecer-se, né? É preciso reconhecer-se, né? Enquanto uma pessoa que tem os seus pecados, que tem também as suas virtudes, né? E aí, realmente, reconhecer-se que existe um fundo mal em nós para que este fundo mal seja trabalhado, né? A gente costuma dizer que só é possível que alguém entre em nossa casa, que só é possível que alguém transforme, faça uma faxina em nossa casa a partir do momento que eu abra as portas dessa casa, né? E eu não falo da minha casa enquanto fisicamente, né? Da minha casa lá onde eu moro, né? Onde eu habito, onde eu descanso. Não é este lugar que eu estou falando. Eu estou falando da nossa casa, que é o nosso coração. O mais importante espaço que Deus pode habitar é o nosso coração. E aí a gente precisa renunciar a este fundo mal, né? Dizer, Senhor, ainda que eu tenha o meu pecado, mas eu te peço, diz-me uma só palavra que eu serei salvo. Como a gente fala na própria Santa Missa, né? Então é necessário que a gente de fato se reconheça. São Luís até propõe uma frasezinha para a gente pedir este reconhecimento, né? Sou todo vosso, ó Maria Santíssima, e tudo que eu tenho é vosso. Ainda que eu tenha os meus pecados, ainda que eu tenha as minhas misérias, isso também é de Nossa Senhora, né? Isso também. A ela pertence tudo que eu tenho. E ela, sim, pode, de fato, suplicar ao Senhor que Ele venha em meu coração e que Ele venha retirar essas misérias, né? O próprio Padre Pio de Pietrelcina, ele vem dizer justamente isso, que a Santa Missa é a das maiores orações. Então, não tem como a gente pensar que durante a Santa Missa não realizará um milagre. É possível sim, é possível realizar-se uma renovação,
do nosso espírito a partir da Santa Missa. Então é muito necessário que a gente entregue essas misérias à Virgem Maria, para que ela possa suplicar ao seu Filho que seja trabalhado isso dentro de nós, que seja renovado o nosso espírito, que seja de fato retirado de nós essas misérias. E essa forma que Natália está comentando, antes da comunhão, é importante a gente sempre ter em mente, porque às vezes a gente está muito atento às partes da Santa Missa, mas nas primeiras vezes, depois da consagração, você precisa parar um pouquinho para pensar nestas 4 formas. Em primeiro lugar, São Luís coloca a humilhação. Em segundo lugar, São Luís coloca a renúncia do fundo mal. Em terceiro lugar, São Luís coloca a renovação da consagração. E em quarto lugar, São Luís nos propõe a súplica do empréstimo do coração imaculado de Nossa Senhora. Então temos a humilhação, temos a renúncia, temos a renovação da consagração e temos a súplica do coração de Nossa Senhora. Então, antes de você comungar Nosso Senhor, peça para que você tenha estas 4, né? Porque é uma forma da gente se preparar. Como a gente falava nos programas anteriores, quando a gente tem algo muito importante para realizar no futuro, antes a gente se prepara bem para aquilo. Então, da mesma forma, por que será que a comunhão é só no final da missa? Porque durante toda ela, a gente está se preparando para receber Nosso Senhor. Primeiro recebemos na palavra, com as leituras da Bíblia. Depois, vamos ter um momento de reflexão, vamos rezar, vamos render graças a Deus. Mas antes a gente já pediu perdão dos nossos pecados. Então, percebam que toda esta meditação, toda esta preparação para a comunhão que São Luís nos propõe, é para que a gente consiga, através de Nossa Senhora, fazer com que Jesus entre menos indignamente no nosso coração. E aí chegamos na parte da comunhão, né? A fonte e ápice da vida do cristão, como diz o Catecismo da Igreja. Então, durante a comunhão, Natália, o que é que a gente precisa fazer? Durante a comunhão é um momento muito importante, né? Se antes da comunhão era aquele momento em que a gente precisava se preparar, durante a comunhão a gente está em ordem de batalha, né? Então, é necessário que a gente ali se reconheça, como a gente já se reconheceu próprios do fundo, tendo um fundo mal, como a gente já se reconheceu humilhados diante de Deus, como a gente já se reconheceu miseráveis diante de Deus. Então, é necessário que agora a gente proponha dar um passo. Ainda que a gente tenha esses pecados, eu quero, Senhor, receber o corpo e sangue de Cristo. Não porque eu mereça, porque de fato a gente não merece, mas porque eu sei que ali está a minha fonte de renovação, ali está a minha fonte de espera em Deus, ali está a minha fonte de possibilidade de céu. O próprio Deus disse, eu sou o pão vivo descido do céu, né? Então, ali é necessário que eu dê o meu ponto de acreditar que ainda eu não sendo digno deste corpo de Cristo, eu preciso receber este corpo de Cristo, né? E por isso São Luís, ele propõe que a gente, depois do Pai Nosso, diga 3 vezes aquela oração que é dita durante a Santa Missa. Senhor, eu não sou digno de receber, de que entres em minha morada, mas diz uma só palavra e eu serei salva. Que oração bonita de se ver, né? Ali se reconhece de fato que, de fato, a gente não é digno, mas que se o Senhor disser uma palavra só, é como aquela mulher que estava doente e que dizia assim, se eu tocar pelo menos na bainha do teu manto, Senhor, serei salvo, né? Da mesma forma, se tu me disser uma só palavra, eu serei salvo, eu posso receber o teu corpo, né? E aí a gente suplica a graça de Deus de receber este corpo e sangue de Cristo. Mas por que dizer 3 vezes, Natália? Porque de uma primeira vez, São Luís disse que é necessário que a gente diga para que a gente reconheça que as nossas palavras, elas são mais e são inúteis diante das palavras de Deus. E que sim, nós temos palavras mais, mas a palavra de Deus, ela superabunda a minha palavra.
ela vem justamente renovar o meu corpo. E de uma segunda vez, é necessário que eu diga isso, por causa que em mim habita mais pensamentos, mais inclinações. E quanto que de nós, várias vezes, os nossos pensamentos abunda a ingratidão para com Deus, né? A ingratidão para com Deus. Por que, Senhor? Por que isso está acontecendo em minha vida? E de uma terceira vez, é preciso falar: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada, mas diz uma só palavra e eu serei salvo. Por quê? Porque existe em nós uma grande tibieza. Uma grande... É como o Senhor mesmo diz. Existe em nós uma espécie de... Como é que eu posso dizer, Flávio? Uma espécie de... A pessoa fica tímida diante do coração de nosso Senhor, que é tão amoroso. O Senhor rejeita aos mornos de Exatamente. coração, né? Então, Ele não quer aquela pessoa que vive simplesmente Em num cima do muro, pouquinho, né? Simplesmente naquelas ações poucas. Ele quer mais de nós, porque Ele sabe que nós podemos dar mais para Ele. Lembre-se que a nossa finalidade, enquanto cristãos, era qual? Justamente a santidade, sede santos como eu sou santo. Então Ele quer de nós o mais, não quer somente o pouco, Ele quer de nós o mais. E é preciso que a gente se reconheça cada vez mais desejoso por essa palavra de Deus, que nos encanta, que vem dizer: sede santos, meus filhos. Por isso a necessidade de repetir por uma terceira vez esta palavra, né? E o próprio São Bernardo vem dizer assim: a Virgem Maria é uma grande confiança e é toda a razão da minha esperança. Olha só, a Virgem Maria, se ela é a toda a razão da minha esperança, eu devo pedir que ela venha até o meu coração, que ela habite no meu coração e que ela me dê a graça de escutar esta palavra de Deus, que vem falar ao meu coração. Então, se eu sou fechado à escuta desta palavra, eu jamais poderei renovar o meu coração, eu jamais poderei estar aberto à graça de Deus. E quando São Bernardo fala esta frase, é muito importante a gente ter em mente que a esperança não é a última que morre, né? Melhor dizendo, a esperança não morre. Por quê? Porque nosso Senhor Jesus Cristo é nossa esperança. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se nosso Senhor Jesus Cristo, para nós, é esta busca incessante de santidade, de amor que nós recebemos de Deus, então Ele nunca morrerá. Pelo contrário, Ele ressuscitará, né? Então nós, como cristãos penitentes, aqui nesta igreja militante, nós devemos buscar esta ressurreição no fim dos tempos. Já que a nossa vida é apenas uma passagem aqui na terra, nós devemos buscar o céu. É lá que a gente vai morar. Então, durante a comunhão, vejam só que grandeza é esta forma de comungarmos nosso Senhor. Estamos nos preparando, depois vamos receber nosso Senhor e chega depois da comunhão. Flávio, são muitas coisas para a gente viver neste período, nesse curto espaço de tempo. Às vezes a gente comunga, aí se ajoelha, aí quando vê o padre já está dizendo: oremos. Mas pare, né? O momento que você tiver, faça esta forma de preparação, faça esta forma de comunhão com nosso Senhor. E agora vamos entrar depois da comunhão. São Luís nos propõe essas três formas, porque ele encontra na Santíssima Eucaristia realmente o nosso alimento. Ele encontra aquilo que a gente precisa para vivermos. Não tem aquele ditado: uma semana sem missa é uma semana sem Deus? E realmente, quando nós vamos ao domingo, que é o primeiro dia da semana, é para começarmos bem esta semana. Então, se comungarmos bem nosso Senhor, vamos ter uma ótima semana. Porque mesmo que venha as intempéries da vida, que venha problema, venha situação, que você se desespere, perca os cabelos, mas se você tiver em comunhão com Deus, a partir daquela sua experiência que você teve na Santa Missa, você vai conseguir quebrar tudo aquilo que Satanás colocou na sua vida. E Natália, depois da comunhão, como é que São Luís nos propõe? Ele coloca aqui: estando interiormente recolhido e com os olhos fechados. Então a gente já tem uma forma prática de como comungarmos. Porque muitas vezes
algumas pessoas se sentam, não julgando estas pessoas, mas se você puder, se ajoelhe, né? Faça este ato de devoção, faça este ato de piedade, que muito vai agradar o coração de Deus. Porque quando nós reconhecemos que nós podemos fazer algo mais por nosso Senhor, não deixe para lá, faça, né? De olhos fechados, para que a gente não consiga se dispersar. Fique concentrado em nosso Senhor. E desta forma, São Luís continua. Como é que ele continua, Natália? É muito necessário o que o Flávio estava falando, né? Porque durante a Santa Missa, nós temos várias partes, né? Nós temos, na verdade, duas, né? A parte litúrgica, né? Da liturgia da palavra, e a outra parte que se chama liturgia eucarística, né? Então, não é uma parte da comunhão, um intervalo durante a Santa Missa. Não é para a gente se sentar. Claro que existem algumas pessoas que têm suas limitações e que não podem se ajoelhar. Deus entende o coração de cada uma dessas pessoas. Mas é preciso dizer que não é um momento de conversa também, né? A conversa ali é com Deus, né? O momento de diálogo é com o próprio Senhor que está em nós. Olhe só que coisa grandiosa, né? O Deus que a gente tanto suplica que venha até o meu coração, ele vem até o nosso coração. Ele não nos deixa só, ele quer estar dentro de nós, né? E aí, o que eu devo fazer quando eu estou com o corpo de Cristo dentro de mim? São Luís propõe isso, de se recolher, né? Se recolher e renunciar a toda espécie de pensamento que deseje sentir a Deus nos meus sentidos, né? No meu paladar, sem querer ver, né? Por exemplo, ver de fato a carne, né? Ali é um milagre. Se vermos, é um milagre, né? Mas, de fato, ele vai ter vai ser uma espécie de pão, né? De fato, vai ter gosto de pão. De fato, né? Mas a gente deve, pela fé, transpassar tudo isso, né? Pela fé, a gente deve, de fato, querer não sentir o gosto da carne do Senhor. Mas a gente deve verdadeiramente acreditar que ali é o corpo e o sangue de Cristo, né? E nesse momento de recolhimento, justamente suplicar que o Senhor renove os nossos corações, né? Que Ele venha até o meu coração, e se é difícil para mim pensar que aquele momento é um momento de oração, pense que é o próprio Senhor que está em meu coração, né? Se a gente pede sempre, Senhor, vem até o meu coração, não, Ele já está em seu coração. Não é preciso mais pedir que venha ao seu coração, né? Ele já está em seu coração, Ele já está habitando, já é um com você. Então, ali é um momento de você somente deixar-se que o Senhor realize as obras que Ele deseja em seu coração. Há uma frase que São Luís coloca no tratado, que fala justamente sobre isso que Natália estava falando. Diz assim: eu mesmo sou o maior inimigo com que tenho de lutar. Fui eu que fiz estes pecados. Ou então, livrai-me, Senhor, do homem iníquo e doloso. Então, tudo isso que a gente tem para se dispersar, para quando a gente está na comunhão com o nosso Senhor, nós precisamos afastar, nós precisamos tirar. Mesmo que o seu pensamento esteja em casa, vixe, ficou o menino chorando, e quando eu chegar em casa tem que fazer a janta, vixe, e daqui a pouco vou trabalhar, mas tira um pouco destes pensamentos. Confia em nosso Senhor Jesus Cristo. Faz com que esta comunhão seja necessário, assim como diz no Gênesis: ó Maria, é necessário que cresçais em mim e que eu seja menor que nunca. Crescei e multiplicai-vos. Para que você cresça na sua devoção eucarística, é preciso que você comece com pouco, mas que você não se contente com pouco, que você busque mais, que você busque sempre desejar, nossa, amanhã eu já vou ter a oportunidade de participar de outra Santa Missa. Nossa, mal espero chegar ao próximo domingo, o dia de Nosso Senhor. Então, que esta devoção seja para aumentar a sua fé, para que você diga assim como São Tomé: meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu estou sentindo o gosto de pão, o gosto de vinho, mas pela fé,
aumentai-a, para que eu consiga ver que aqui está o corpo e sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E que desta forma nós possamos, assim como Maria Santíssima fez, pela fé, receber nosso Senhor Jesus Cristo dentro de nós. Fazer com que Jesus habite e nele permaneça. Porque a gente começou falando antes da comunhão, durante a comunhão, depois da comunhão. Mas tem o depois da comunhão, que é o quê? Um momento de ação de graças. Este momento depois da Santa Missa, que eu convido você a fazer esta experiência. Se depois da bênção final que o Padre faz, depois do ide em paz, que o Senhor vos acompanhe, demos graças a Deus, pare um momento, né? Acabou a Santa Missa, mas Nosso Senhor ainda está presente dentro de você. Aproximadamente 15 minutos é necessário para que as espécies do pão e do vinho sejam dissolvidos no nosso corpo. Então, aproveita este momento depois da comunhão, até um pouquinho depois da Santa Missa termina, para você se recolher um pouquinho, né? A exemplo de São Luís, que passava horas em momento de ação de graças, né, depois da comunhão. Pare só um pouquinho para agradecer. Nosso Senhor, muito obrigado por esta Santa Missa. Obrigado porque eu tive esta oportunidade de participar do seu sacrifício. Vocês já pararam para pensar que o pessoal lá da Nicarágua não está mais podendo expressar a sua fé? Já pararam para pensar que muitas pessoas estão sendo mortas porque não podem nem dizer que são católicos, quanto mais participarem da Santa Missa? Então agradeçam a Deus. Jesus, muito obrigado porque eu tive esta oportunidade de comungar. Flávio, mas eu não posso comungar Nosso Senhor na Eucaristia. Não se preocupe. Temos um grande momento que Santo Afonso Maria de Ligório nos propõe, que é a comunhão espiritual. Natália, você já fez essa comunhão espiritual de Santo Afonso? Já. Então, é uma forma da gente comungar espiritualmente Nosso Senhor, principalmente para aquelas pessoas que não podem comungar sacramentalmente. Então, eu queria convidar você agora a, se você tiver, o nosso devocionário da comunidade, né, o Consagra-te Devocionário, para você ir lá na página 128. Procura aí no seu devocionário. É as orações de Santo Afonso Maria de Ligório, a comunhão espiritual. Eu vou rezando, se vocês preferirem ficar de joelhos, que fiquem. Se vocês quiserem fechar os olhos, que fechem. Mas que neste momento vocês possam realmente fazerem esta comunhão espiritual. Se for a primeira vez, que seja a primeira de muitas. Ele começa assim: Creio, ó meu Jesus, que estais presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas e desejo possuir-vos em minha alma. Mas como agora não posso vos receber sacramentalmente, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. E neste momento você se coloca em frente a um sacrário. Se imagine na frente de um sacrário. Se coloque à disposição de nosso Senhor Jesus Cristo, presente naquele sacrário, esperando naquele tabernáculo para que possa habitar no seu coração espiritualmente. Peça para que Ele o visite o seu coração. Abra a porta do seu coração. Essa porta só tem a maçaneta de dentro. Então abra você, para que nosso Senhor possa entrar e fazer uma experiência de amor na sua alma. E como agora, se já vos tivesse recebido, abraço-me convosco, uno-me inteiramente a vós, não consintais que de vós me aparte. Ó Jesus, meu sumo bem, meu doce amor, vulnerai e inflamai meu coração, a fim de que esteja abrasado em vosso amor para sempre. Amém. Então, meus irmãos, esta foi a comunhão espiritual. Vejo que é uma forma simples, uma forma que algumas vezes que você praticar esta comunhão espiritual, você já decora, você já guarda no seu coração. Então, faça. Se você não tem a oportunidade de ir a uma Santa Missa durante um dia, faça essa comunhão espiritual. Faça essa forma de se encontrar com nosso Senhor espiritualmente. Os santos faziam, às vezes, mais de uma vez por dia, esta comunhão espiritual. Então, que você se coloque à disposição de Jesus presente na Eucaristia. E terminamos o tratado, né? Na verdade, ainda falta o suplemento B, né? Que é a carta de consagração a Nosso Senhor. A consagração a Jesus Cristo, a sabedoria encarnada pelas mãos de Maria. Esta carta de consagração, meus irmãos, não pensem que você vai ter que criar da sua cabeça, colocar a mão na massa e escrever você. Não, não se preocupe. É uma fórmula de consagração. Já está escrita. E foi por São Luís de Montfort. Então, esta carta que está na página 274 do Livro das Bem-aventuranças,
você encontra e começa assim, ó, sabedoria eterna e encarnada. E aí você vai fazendo esta reflexão, né? Porque se você quer um resumo da consagração, leia o suplemento B. Aqui tem tudo, tudo presente, tudo falando sobre esta consagração a nosso Senhor Jesus Cristo pelas mãos de Nossa Senhora. Flávio, não sei escrever, o que é que eu vou fazer? Não tem problema, pede ajuda a uma pessoa, esta pessoa escreve junto com você. Que você esteja em um momento de oração, que você esteja em um momento reservado, que você consiga fazer esta carta rezando, refletindo sobre todos os nossos programas, sobre todas as nossas formações, tudo aquilo que você aprendeu. E se você chegar no dia da consagração e disser assim, Flávio, não sei de nada, não se preocupe. Às vezes a gente acha que não sabe de nada, mas com certeza ficou alguma coisa guardada no nosso coração. E a consagração, como a gente diz em muitos programas, ela deve ser vivida todos os dias. Você se consagra em uma data específica pelo primeiro dia, mas você vai ter muitos outros para você viver a sua consagração. Então, que você se proponha a bem viver esta consagração e ajudar os seus irmãos que se consagraram. Quantos você não conhece que são consagrados e que estão aí pelo mundo e você não sabe muitas vezes nem como estão, né? Então, você é discípulo da Mãe de Deus, faça com que a segunda dimensão do nosso carisma seja exercida, que é a dimensão do resgate. Então, vamos resgatar os nossos irmãos para que eles possam também viver nesta caminhada peregrina e militante rumo à nossa salvação. Então, meus irmãos, chegamos a mais um final de programa, né? Vamos nos despedir, mas terminou as formações da consagração pelo tratado. Agora vamos dar continuidade no nosso projeto PHS. Por hoje sim, vou imitar uma virtude da Virgem Maria. Então, fique conosco durante as próximas formações, que nós vamos dar muito mais experiência de um consagrado para você viver bem retamente as virtudes de Nossa Senhora. Fiquem com Deus, fiquem com Nossa Senhora. Se vocês quiserem adquirir os nossos materiais, podem entrar no nosso site www.disciplosdamandedeus.com.br. Lá vocês vão encontrar todas as nossas formações. Podem entrar no nosso canal no YouTube ou participar nas nossas atividades na nossa casa em Natal ou em Parnamirim, a casa de formação e a casa de retiro. Fiquem com Deus, fiquem com Nossa Senhora e cheirinhos!